eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Vamos iniciar essa nossa videoaula fazendo as correções das páginas 111 e 114, ok? Foi proposto a vocês fazer o recorte do Tangram, né? E fazer algumas figuras utilizando algumas peças e fazer o desenho de qual figura vocês formaram. Então, olha aqui. Um quadrado utilizando duas peças. Aqui está um desenho, né? Uma proposta, né? Do que vocês poderiam ter feito. Um exemplo do que vocês poderiam ter feito. Um quadrado utilizando 3 peças. Olha aqui que bacana. Um retângulo que não seja quadrado, utilizando 4 peças. Lembrando, gente, que um retângulo ele tem que ter os 4 ângulos retos. Para ele não ser quadrado, ele não pode ter os 4 lados iguais. Porque um quadrado ele tem tanto os lados iguais quanto os ângulos retos. O retângulo só tem os ângulos retos, não necessariamente os lados iguais, tá? Um trapézio com 2 peças. Olha aqui, ó, também exemplos para vocês de como vocês poderiam ter feito esse desenho. Legal, né, gente, mexer com Tangram. Só uma dica. Foi pedido para que vocês guardem esse Tangram, não é verdade? Então, façam um envelope. Guarde com cuidado, porque vai ser utilizado também mais para frente no decorrer, né, desse nosso ano. Um trapézio com 4 peças. Olha aqui, gente. Um trapézio utilizando 4 peças. Alguns exemplos para vocês. Um triângulo com 5 peças. Também mais alguns exemplos para vocês. Um paralelogramo que não seja retângulo com todas as peças. Olha aqui. Que bacana. Você conseguiu fazer? Espero que você tenha conseguido. Um retângulo que não seja quadrado com todas as peças. Com todas as peças. Olha, gente, que interessante. Eu espero que você tenha conseguido. Ana Paula, eu não consegui, eu estou com dúvida. Você precisa ter paciência e persistência para você ir seguindo e ir montando o seu Tangram. Por isso que ele é importante, porque ele começa a desenvolver em você um raciocínio lógico. Então, você precisa ter esse momento de concentração em que você vai mexendo com as peças para conseguir chegar aonde eles estão pedindo, que seriam nessas figuras, ok? Vamos agora fazer essa correção aqui, ó. Escreva qual forma geométrica está representada em cada uma das figuras ilustradas e a seguir nomeias. Olha aqui, gente. Aqui é uma semi-reta, porque tem um início aqui nesse ponto e uma setinha aqui no final. Aqui tem alguns exemplos de como eu posso nomear. Aqui não ficou bem claro, porque foi uma resposta proposta pelo livro, mas tem que ter uma setinha aqui, tá? Então, é o tracinho e uma setinha. Pode ser o quê? A semi-reta FT, FB ou FC. Você pode ter colocado qualquer uma dessas, tá? Aqui, vocês têm que perceber que começou num ponto até um outro ponto, ou seja, é um pedacinho da reta, é um segmento de reta. Então, pode ser segmento HD ou DH, tá vendo? Com um tracinho em cima. Esse aqui, você tem que perceber que tem duas setinhas, ou seja, é uma reta. Aqui, igual eu falei, gente, é uma resposta proposta pelo livro, então não ficou muito nítido, mas é a reta com as 2 setinhas em cima de cada letra aqui, ok? Então, aqui eu posso representar como reta FT, FB, FC, CT, CB ou BT, tá? Qualquer uma dessas respostas também estaria correta. Aqui também já é uma semi-reta. Como que eu sei, Ana Paula? Começa aqui num ponto e vai para o infinito. Gente, lembrando, a semi-reta é de um ponto até o infinito. O segmento da reta é um pedacinho da reta. Agora, a reta, ela já é infinita para ambos lados, ok? Vamos lá. Das 4 figuras acima, qual é a única que pode ter o seu comprimento expresso numa medida? O segmento de reta, porque ela tem um início e um fim, né? Ela é um pedacinho da reta. Por quê? Apenas o segmento da reta é finito. Ele tem início e ele tem fim. Agora, a semi-reta e a reta não. Escreva os nomes de 5 segmentos de reta representados na figura. Aí aqui tem algumas sugestões para vocês, tá? Porque aqui, entre outros, ou seja, tem vários. Vocês podem ter colocado vários. E indique 6 semi-retas representadas nas figuras. Aqui também alguns exemplos para vocês. Lembrando que a semi-reta é o tracinho com uma setinha. A reta, o tracinho com 2 setinhas. E o segmento de reta, só o tracinho, tá? Com o auxílio de uma régua, meça cada um dos segmentos a seguir. Então, aqui, gente,
O BA, você vai pegar uma régua e medir o o WD, o DE, o FS. Então, aqui, 3 centímetros esse primeiro, 2 centímetros, esse aqui 3,6 centímetros e esse 3,8 centímetros, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as retas paralelas, concorrentes e coincidentes. Nós vamos primeiro fazer a leitura e depois eu vou fazer a explicação para vocês. No ano anterior, você aprendeu que as retas podem se cruzar ou não. Quando duas retas se cruzam, são chamadas de concorrentes. Se não se encontrarem, são retas paralelas. Agora veremos mais uma possibilidade para as posições de duas retas. Observe os pares de retas que seguem. Olha só, gente. Esse aqui são as retas paralelas, porque elas não têm ponto em comum. Essa aqui são as retas concorrentes, porque elas têm pontos em comum, tem um ponto em comum. Agora, não é pontos não, tá, gente? Tem um ponto em comum. Agora, e essas duas outras aqui? Vamos ver? Essa aqui, gente, ela é chamada de perpendicular, porque ela forma ângulo reto. E essa, ela é chamada de coincidente, porque ela tem todos os pontos em comum, uma com a outra, mas nós vamos ver de forma mais detalhada. Olha aqui, as retas coincidentes é como se fosse uma em cima da outra. Ela tem todos os pontos em comum de uma com a outra. As perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus. Olha aqui, tá vendo? Um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. As paralelas, gente, elas nunca terão pontos em comum. Ana Paula, então, se eu fizer isso aqui, ó, elas são paralelas, elas não têm ponto em comum. Olha aqui, né? Vamos falar que os meus dedos, aqui, ó, essa aqui pode ser uma reta, essa aqui pode ser outra, não tem ponto em comum. Mas o que nós aprendemos? As retas são o quê? Elas são infinitas, ou seja, essa vai crescer para cima e para baixo, e essa vai crescendo assim. Então, vai chegar uma hora, ó, estão vendo que elas se encontram? Mesmo que no desenho fique um assim e uma assim, você tem que ver o sentido dela, porque vai chegar uma hora que ela vai se encontrar. Para ela ser paralela, elas vão ter sempre que estar assim, porque por mais que elas cresçam, tanto para cima quanto para baixo, elas nunca vão se encontrar. Olha só, se esses dois aqui, ó, são paralelas, e se as duas estiverem para cá, igual esse exemplo, paralelas, se estiverem para cá, paralelas também. Tá vendo como que é tranquilo? As concorrentes, elas sempre vão se cruzar. Elas sempre têm um ponto em comum, tá? Olha aqui, essa reta R e essa reta S. Olha o ponto em comum delas aqui. Elas se cruzam, então são concorrentes. Vamos lá. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês nessa videoaula. E é bem interessante, é bem gostoso, é uma forma lúdica da gente aprender também, tá? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês façam. Primeiro, eu vou precisar que vocês façam o quê? Utilizando palitos de picolé, vocês vão criar retas paralelas, concorrentes, coincidentes e perpendiculares. Mas primeiro, o que você vai fazer? Eu vou orientar como que eu quero que seja feito esse trabalho, tá? É um trabalhinho. Você vai lá no seu caderno, você vai colocar o número da videoaula, tá? Você vai colocar a data de hoje, você vai colocar retas e vai colocar reta paralela. E você vai escrever a característica da reta paralela. O que você vai colocar lá para mim? Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram, que elas não têm ponto em comum. Letra B, você vai colocar lá para mim, retas concorrentes. E o que você vai colocar em retas concorrentes? Gente, vamos lembrar? Você vai colocar aqui retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam. Coloca lá para mim escrito dessa forma. Pode até pegar o caderno, tá? Eu sei, você estava corrigindo no livro, até nessa videoaula mesmo, pode parar, pode dar um pause e pegar um caderno que nós vamos fazendo juntos, tá? Faça só isso que eu pedi inicialmente, que é numerar a videoaula para ficar mais tranquilo de achar depois. Retas coincidentes. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar. São aquelas que têm todos os pontos em comum. Você pode até colocar entre parênteses assim, ó, uma reta por cima da outra. Não, Ana Paula, feio falar assim, né? Assim, grosso modo, mas é para você entender, tá? Pode escrever retas coincidentes. Aquelas que têm todos os pontos em comum. E entre parênteses você vai fazer o quê? Uma por cima da outra. E perpendiculares, você vai escrever letra D, perpendiculares, são aquelas retas que formam ângulo reto. Ponto.
você vai colocar. Lembrando que ângulos retos são ângulos igual a 90 graus, tá? Eu quero que inicialmente, antes dessa forma lúdica, você faça isso no caderno, porque isso é muito importante, tá? Vocês precisam saber desses conceitos, ok? Agora, você também, não nessa videoaula, mas em relação a segmento de reta, semi-reta e reta, eu acho que ficou tranquilo. E quem quiser também marcar com marca texto, né, no livro, fazer resuminho, não tem problema, viu? Mas vamos voltar aqui, senão eu saio do foco. Eu quero, gente, olha aqui, tem um erro de digitação, não é palitos não, palitos, tá? Esquece esse S aqui. Utilizando palitos de picolé, crie retas. Como assim, gente? Olha só, se eu pegar um palito de picolé e fizer assim, eu vou conseguir o quê, gente? São retas concorrentes. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar, então, de pelo menos 8 palitos de picolé. E com cada palito, você vai representar 2 pares de retas. Ô, Ana Paula, mas as retas paralelas eu não vou poder colar uma em cima da outra, não. Não, só que você vai escrever nesses palitos de picolé, tá? Ana Paula, eu não tenho palito de picolé na minha casa. Eu posso pegar uma folha grossa que eu tenho aqui e fazer como uma tirinha, como se fosse um palito de picolé? Gente, é claro, nós estamos numa época, não é só por conta de pandemia, não. Nós sempre temos que inovar com os materiais que nós temos. Ana Paula, eu tenho palito de churrasco, pode? Claro! Eu tenho uma cartolina que eu fiz uma atividade de ano passado, que eu guardei aquela cartolina, então eu vou colar uma na outra para ficar durinho e vou fazer com ela. Pode, da forma que você tiver, o que você tiver na sua casa para aproveitar, você vai aproveitar. Você não precisa fazer a compra de material, tá bom? Então vamos lá. Aí vamos voltar aqui na explicação. Você vai pegar 2 palitos, colar com cola branca mesmo, um em cima do outro, e vai escrever retas concorrentes em cima de um deles, porque você vai saber que as retas concorrentes têm um ponto em comum. Já as paralelas, você vai escrever em 2 palitinhos retas paralelas e vai deixá-los soltos, sabendo que eles sempre estão assim, né? Igual eu falei, eles não podem ter ponto em comum. Já as retas coincidentes, você vai pegar 2 palitos ou o que você tiver em casa, igual eu já falei, e vai colar um em cima do outro, porque você vai saber que as retas coincidentes, elas são aquelas que têm todos os pontos em comum. E a reta, só que aí eu quero que você escreva também no palitinho, tá? Retas coincidentes. E as retas perpendiculares, você vai colar dessa forma, né, em forma de cruz, sabendo que elas formam ângulos retos. E você também vai escrever, tá? Retas perpendiculares. Depois que você fizer isso, eu queria que vocês tirassem uma foto do material que vocês construíram e enviassem para a Fisales, porque é uma forma da gente se relacionar, é uma forma da gente se comunicar, de eu ver que vocês estão fazendo. E fica interessante que depois você mesmo, se você tiver um irmão, uma irmã ou alguém na casa junto com você, ele vai te mostrando as retas, é até um joguinho que vocês podem criar. Ele vai levantando as retas de forma que não apareça aqui, o que está escrito, e você consiga falar, né? Essas retas são concorrentes. Não, essas aqui já são coincidentes. Essas são perpendiculares. E outra coisa que eu acho interessante, toda vez que você levantar para você falar qual é aquele par de reta, né? Você pode também dar o conceito dela. Vamos supor, levantou essas são concorrentes, porque elas têm um ponto em comum. Levantou as paralelas, essas são paralelas, porque elas não têm ponto em comum. Levantou a perpendicular, essas são perpendiculares, porque elas formam um ângulo de 90 graus. Aí depois você levantou aquelas que estão juntinhas uma da outra, você vai falar assim, essas retas são coincidentes, porque elas têm todos os pontos em comum. Gente, é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar reta com palitos. Quando vocês chegarem no 8º ano, no 7º e 8º ano, quando nós formos olhar ângulos, conversar sobre ângulos, vocês vão ver que a gente utiliza até a massinha para formar ângulos. É muito interessante, é muito gostoso a gente fazer dessa forma lúdica, porque assim nunca mais a gente esquece, sabia? Vai para o resto da vida.
Ó, e vocês querem, eu vou deixar também para vocês fazerem para mim os exercícios da página 116. É só uma página, tá tranquilo? Eu espero que vocês façam com bastante capricho e mandem para mim a foto das retas que vocês confeccionaram com palito de picolé ou com qualquer outro material, tá bom? Gente, foi um prazer mais uma vez, né, ministrar essa videoaula para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.